Hello, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Casal Andrade em Portugal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas que eu deixei uma caixinha de perguntas, no caso, lá no Instagram. Já vou deixar aqui embaixo o arroba, para quem não segue a gente ainda, vai lá no Instagram, segue a gente. E eu coloquei essa semana, durante a semana, uma caixinha de perguntas com dúvidas sobre Portugal. E no vídeo de hoje nós vamos responder essas dúvidas dessas pessoas que nos fizeram, que talvez pode ser também a sua dúvida que está aí nos assistindo e que também ainda não nos segue. Então vai lá, segue a gente e vamos embora pro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa aquele super like para nos ajudar na divulgação para o canal. Bom, a princípio a gente selecionou algumas perguntas, porque na verdade tiveram muitas que foram repetidas. E aí, para que não ficasse um vídeo tão extenso, a gente resumiu um pouquinho, mas a gente vai responder todo mundo que nos fizeram perguntas. Sendo que a gente pode não ler uma pergunta ou outra, mas o conteúdo vai ser respondendo as perguntas que vocês nos fizeram. A pergunta que foi recorde aqui foi a seguinte. Sei que é relativo, mas foram com quantos euros para ir para Portugal? Conseguiram casa rápido? Bom, essa pergunta é o seguinte. A princípio existe um valor que é exigido pela imigração para que você possa entrar aqui em Portugal. Não é você, tipo, juntar, digamos, 600 euros, você vai vir com a sua família com 600 euros e vai achar que vai passar na imigração, porque não vai. Não vai chegar o valor. Exatamente. O valor que é exigido pela imigração é 40 euros o dia, 70 euros o dia, perdão, mais 40 euros o dia que você vai permanecer aqui. Ou seja, se você vai ficar aqui durante 10 dias, teoricamente, você vai precisar ter 40 euros para cada dia que você vai passar, mais 70 euros o dia da entrada aqui em Portugal. Então, o que acontece? A gente veio com um valor menor, não menor do que o que a imigração exigia, mas menor do que a necessidade pediu, porque a gente ia ficar na casa de um amigo. Mas sem muita enrolação, o valor que a gente trouxe aqui para Portugal foi 1.600 euros. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal também que fala, que dá mais ou menos uma noção a vocês, para que vocês tenham uma noção aí de quanto trazer para Portugal. Vou deixar aqui um link na descrição para que vocês vejam e aí vocês vão ter a noção de quanto trazer em média aqui para Portugal, dependendo da quantidade de pessoas que vierem. A segunda pergunta recorde aqui no Instagram é: é fácil conseguir trabalho em Águeda? E aí? Bom, fácil não é, mas tem emprego, pois onde a gente mora aqui em Águeda é uma área que tem muita indústria, muita fábrica. É uma zona industrial. Porém, como tem muita fábrica e estão necessitando, emprego. Eles estão dando muita vaga de emprego. Isso. A grande questão é que vocês sempre me perguntam assim, é fácil? Gente, para imigrante nada é fácil. Tirem essa ideia da cabeça de vocês que imigração é fácil. Não é fácil não. Entendeu? Agora, trabalho tem. Consegue. Mas fácil não é fácil, não. O que é que acontece em Águeda? A Águeda tem muitos trabalhos, porque é uma zona industrial, como o Jefferson falou. Porém, o que acontece Águeda foi uma cidade recém-descoberta pelos brasileiros. E aqui tá super lotado de brasileiros. Então, pela superlotação de brasileiros, o que acontece? Os arrendamentos estão lá em cima. Então, tá muito caro de se viver aqui em Águeda. Pelo fato do arrendamento estar caro, porque chegou muita gente para morar aqui, tanto brasileiros quanto ucranianos. E aí os valores dos arrendamentos foram lá para cima, mas é uma cidade que tem sim muitos empregos, muitos mesmo. Pergunta de número 3. Quanto tempo está em Portugal? A gente tá aqui, fez 5 meses ontem. Estamos novinhos aqui ainda. A próxima pergunta: como fazer para ir morar em Portugal? É fácil, né? Primeiramente, você tem que se programar. Exatamente. Se você não tem passaporte, tira o passaporte, compra a passagem. Isso. E pega o avião. Próxima pergunta foi a seguinte: quais os motivos que os levaram a escolher essa cidade? Foram como turistas? Sim, nós viemos como turista e a gente veio para aqui, para Águeda, porque na verdade uma amiga que conseguiu um emprego para mim num lar de idosos, foi o meu primeiro emprego aqui quando eu cheguei em Portugal, e ela morava aqui em Águeda. Então, como a gente ia ficar na casa dela ou na casa de um amigo nosso que também mora aqui em Águeda, então a gente veio para aqui. Outra pergunta que foi recorde aqui foi: depois de quanto tempo de chegada conseguiram um emprego? Eu cheguei, já vim com um emprego, como eu falei anteriormente, num lar de idosos. E Jefferson, o teu primeiro emprego tu conseguiu
acho que um mês e alguns dias. Foi. Foi o CTT. Que depois que ele só conseguiu, na verdade, depois que conseguiu, que chegou todas as documentações. Quando a gente já estava com todas as numerações. Aqui foi quando ele conseguiu o primeiro emprego. Próxima pergunta foi a seguinte. Quer dizer, eu não entendi bem se foi uma pergunta, mas não sei se a pessoa quis informar. Ele falou sobre os 25% que os brasileiros vão ter que pagar mesmo ganhando um salário. Sim, gente, aqui, como qualquer país do mundo, é preciso pagar sim os tributos. E a gente paga a segurança social e paga também o IRS, que é a sua renda pessoal. Quanto mais você ganha, mais vai ser descontado. Independente se você ganha um salário, vai ser descontado se você ganha um salário. Se você ganha 10 salários, vai ser descontado também o proporcional aí, de acordo com o que você ganha. Próxima pergunta. Tem outro idioma que as pessoas nativas aí falam. Na verdade, o português aqui é o português de Portugal. E existem diferenças sim no sotaque, né? De uma região para outra. Por exemplo, nos Açores, que são ilhas, a Ilha dos Açores e a Ilha da Madeira, o sotaque de lá é bem diferente. E eu vou até inclusive deixar na descrição aqui desse vídeo um vídeo do sotaque dos açorianos falando. Então você não consegue entender, quase nada. Aqui você consegue entender de boas os portugueses. E assim, tem uma coisa ou outra que você não entende, porque alguns falam muito rápido. Mas se eles repetirem, dá pra você entender de boas. Mas a questão é que, se você for para o lado dos Açores, o sotaque muda totalmente. Agora, realmente, a língua daqui, a língua nativa daqui é o português. Próxima pergunta. Fala um pouco sobre a validação do diploma acadêmico brasileiro para exercer a profissão em Portugal. O que acontece? Para você exercer a sua profissão aqui em Portugal, se você é formado no Brasil, você vai pedir as suas ementas na faculdade onde você se formou. E você vai precisar trazer para aqui, para Portugal, essas ementas apostiladas. Mas não é um apostilamento comum, é um apostilamento que você tem que fazer num cartório que se chama apostilamento de Haia. E chegando aqui em Portugal, você vai contatar a faculdade ou universidade, por exemplo, que você queira fazer na Universidade de Coimbra. Um exemplo. E aí você vai entrar em contato com a faculdade de Coimbra. Você vai enviar para a faculdade as suas ementas apostiladas. E aí eles vão fazer uma comparação do curso que você formou no Brasil. Vamos dizer que você fez medicina no Brasil. E aí você quer validar o seu diploma de medicina aqui. E aí você vai enviar para a faculdade todas as cadeiras que você pagou no Brasil. E aí eles vão fazer uma compensação. Se existem cadeiras que você pagou no Brasil que são válidas aqui, e se existem cadeiras que você pagou no Brasil que não são válidas aqui. E aí o que acontece? Se existem cadeiras que você não foi válida, você vai ter que precisar pagar com o nível daqui, com o nível intelectual daqui de Portugal. E aí o que acontece? É meio que você vai fazer aí a diferença. Você vai precisar se inscrever na faculdade para pagar meio que a diferença das cadeiras que você não teve, de forma completa, né, para eles aqui, que não foi completa, para que aí você tenha acesso ao seu diploma validado aqui em Portugal e aí você consiga exercer a profissão aqui. E aí isso se chama fazer a equivalência do seu diploma. Tem uma amiga, inclusive, que eu vou até fazer um vídeo com ela, para que ela possa explicar melhor para vocês como funcionam de forma mais detalhada. Mas é basicamente isso que eu tentei explicar para vocês. Vocês vão ter que fazer a equivalência do diploma de vocês aqui em Portugal e muito provavelmente não, certo, de forma certa, você vai ter que pagar algumas cadeiras que são diferentes daqui de Portugal e que são diferentes aí do Brasil. Próxima pergunta. É verdade que os preços dos aluguéis aumentaram aí em Portugal? Sim, aumentaram. Aumentaram muito. Na verdade, já estava um crescimento aí na questão dos arrendamentos, mas depois da guerra, Portugal declarou apoio aos ucranianos que estavam saindo do país. E aí o que acontece? Com a chegada dos ucranianos, muitos ucranianos são pessoas que têm uma certa, digamos assim, uma certa condições financeiras, bem melhor do que muitos até portugueses.
E aí os arrendamentos foram lá para cima com a chegada desses ucranianos. Aqui em Águeda mesmo chegou um monte. Muito. E aí, provavelmente por conta disso e também por conta de outros fatores, né? Que os aluguéis aumentaram muito, mas sim, aumentou. Não em todos os lugares. Tem alguns lugares que ainda mantêm os valores ainda acessíveis. Exatamente, mas em alguns outros lugares os arrendamentos decolaram assim, de uma forma bem impactante. A próxima pergunta foi: com a chegada de ucranianos, ainda tem muitos empregos? Tem. Eu acho que dependendo do local, da cidade, do distrito, que a gente for fazer uma comparação, vai ter fábricas que têm ainda muitas vagas disponíveis. Por exemplo, aqui em Águeda mesmo, na fábrica que eu e Mirelle trabalha, ainda está precisando contratar gente para o trabalho. E assim, não são todos os ucranianos que chegaram aqui, que chegaram de forma, tipo, desesperada para conseguir um emprego, sabe? A gente olha assim, claro, fugiram da guerra, mas nem todo mundo chegou aqui despreparado. Então, não é qualquer emprego que vão aceitar. Tipo, não sei se um ucraniano mesmo queria um emprego em uma fábrica assim, de repente, tal. Então, emprego tem muito emprego. Independente da chegada de ucranianos, ainda tem empregos. Bom, pessoal, a última pergunta do vídeo foi a seguinte. Aí em Portugal é fácil de encontrar comidas brasileiras? Bom, esse tempo que a gente já está aqui em Portugal, raríssimas comidas brasileiras a gente achou por aqui. É bastante difícil. E quando você encontra, é muito caro. Entendeu? Porque assim... Comida que a gente fala brasileira mesmo. Exato. Tipo, cuscuz. A gente é nordestino. Então, cuscuz, pra gente comprar aqui, se você vai na vendinha que tem e você vê 10 pacotes, você tem que trazer pelo menos 6. Deixar pelo menos 4 lá, pra quem for lá depois da gente comprar. Mas se você não garantir, vai demorar, tipo, depois 2, 3 semanas, ou 3 semanas também foi demais, mas 2 semanas pra poder chegar de novo. Então, quem é nordestino, ficar sem comer cuscuz, vai entender o que eu tô falando aqui. E é muito diferente o tempero do portugueses em comparação com nós brasileiros. É muito diferente, você sente muito essa diferença. Então, comida brasileira mesmo não é tão fácil encontrar. Mas que dá pra gente adaptar muita coisa. Tipo, hoje a gente já se alimenta de uma forma mais brasileira, digamos assim. Mas foi, tipo, adaptações que a gente foi fazendo na alimentação, que aí foi chegando aonde tá hoje. Espero que melhore. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. A gente quis responder, assim, algumas curiosidades de vocês, para também interagir com o pessoal do Instagram. E pedir a vocês novamente, para vocês que não nos seguem ainda, que vocês são aqui do YouTube, não nos seguem ainda no Instagram, vai lá, vou deixar novamente aqui o nosso @ para que vocês vão lá e sigam a gente. Porque a gente sempre posta conteúdo, sabe, do dia a dia da gente, e para que vocês tenham uma noção também de como funciona o dia a dia aqui em Portugal. Então, muito obrigada pela companhia de vocês em mais um vídeo. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Jefferson? Já deixa seu like, comenta e compartilha com um amigo. Isso mesmo. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Isso mesmo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!